Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lau Pacheco e você está no Ânsia na Fala. E eu fiquei devendo um vídeo pra vocês, né, comentando sobre o conto A Cartomante do Machado de Assis. Então, promessa é dívida, estou aqui mesmo que atrasada, cumprindo o nosso combinado. Bom, o conto A Cartomante é um conto bem famoso do Machado de Assis, bastante gente conhece, né, e é um conto também bem tranquilo de ler, bem gostoso, bem interessante. Então, se você, aluno, vestibulando, tem medo de ler Machado de Assis, tome vergonha nessa sua cara, tente ler um conto que você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças e mais, você vai gostar. Se você não leu A Causa Secreta, não assistiu o vídeo ainda, eu vou deixar ele aqui embaixo e deixo também como sugestão a leitura do conto A Cartomante. Bom, vamos lá então. O conto A Cartomante foi escrito em 1884 e ele pode ser encontrado em várias histórias e em contos, uma antologia. Então, nesses dois livros vocês podem encontrar esse conto, ou também pesquisar na internet em PDFs, vou deixar uma versão aqui embaixo pra vocês, bem facinho, fácil de baixar, tranquilo. Então você tem essas três opções aí. Bom, a Cartomante ela vai contar a história de um triângulo amoroso: Camilo, Vilela e Rita. Ah, Laura, mais uma vez um triângulo amoroso? Sim, gente, mais uma vez um triângulo amoroso, né? Essa característica recorrente aí nas obras do Machado, né? E esse não é como Dom Casmurro, em que a gente não sabe se a Capitu traiu ou não é como A Causa Secreta, que a gente não sabe se rolou mesmo uma coisa de fato, se rolou só de uma parte, se ficou de ambas as partes platônicas, ainda que eu acredite que essa seja a versão correta, como eu falei no vídeo, né? Que rolou sim uma paixão de ambas as partes, só que platonicamente, né? Enfim, aqui a gente tem uma traição de fato, tá? Concreta e enfim. O Camilo e o Vilela, eles são amigos de infância e eles retomam essa amizade depois de mais velhos, e a Rita é casada então com o Vilela. Como esses personagens são descritos pra gente? Então a gente tem o Camilo como funcionário público, 26 anos, e ele aparece como um personagem meio ingênuo, meio bobinho, entre aspas. A gente tem a Rita, que tem 30 anos, ela é a mais velha, olha só, não é nem o Camilo, que tem 26, nem o Vilela, que tem 29, ela tem 30 já. E ela aparece sendo descrita como formosa e aparentemente, assim, inofensiva no começo, que ele descreve ela como também meio boba, né, supersticiosa por conta de acreditar na cartomante, que dá o título ao conto, mas essa visão, ela muda conforme a gente prossegue com a leitura, porque eu vou até ler pra vocês a passagem que ele descreve a Rita comparando ela a uma serpente. Então a gente vê mais uma vez essa mulher sendo colocada como uma sedutora fatal, né? Como a gente viu na Capitu. Então mais uma coisa que a gente pode traçar esse paralelo. Bom, e a gente tem a Cartomante, que é uma italiana de 40 anos, olhos sonsos e agudos. É assim que ela é descrita, tá? Mas os três personagens principais, né, ainda que a Cartomante esteja ali pairando sobre a ação de todos, é Vilela, Camilo e Rita. O que acontece? Então os dois são amigos, mais uma vez essa história, lá de novo, no Dom Casmurro é assim, na Causa Secreta é assim, na Cartomante é assim, sim, mais uma vez. Então esses amigos, né, muito íntimos, começa a acontecer ali uma atração entre o Camilo e a Rita, e logo eles concretizam essa atração e de fato começam a ter um envolvimento, tá? E como isso acontece? Tem uma dor moral? Tem uma preocupação moral? Então, é muito interessante a forma como isso é colocado. Eu vou ler pra vocês a passagem para vocês verem como que essa dor moral aparece nos dois. Então vamos lá, eu vou ler aqui, tô com o computador aqui no colo, então vamos lá. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi a cercando dele, envolvendo-o todo. Fez estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno à boca. Vocês percebem como que a mulher aparece aqui? Né? Foi ela que envenenou o coitadinho do Camilo. Então, na verdade, ela não é bobinha e supersticiosa como apareceu no começo, né? Ah, o narrador aqui também é em terceira pessoa onisciente, tá? Adeus escrúpulos. Não tardou para que o sapato acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades que estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Eu pulei aqui uma frase, né?
Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Aí vem o adeus escrúpulos. Eu pulei uma frase. O que ele tá contando aqui? Tá, sentiu uma dor, uma culpa, mas assim, rapidinho o sapato acomodou no pé, né? Então rapidinho ele já, tá, vamos continuar, né? Paciência, estamos traindo, mas é isso aí. Então é interessante ver essa descrição, isso me chamou muita atenção, a descrição da Rita como uma serpente. Bom, então vamos continuar. E aí o que acontece? A Rita, a Camila, né? A Rita, ela é supersticiosa e ela, né, com essa coisa de mulher apaixonada, né, enfim, ela vai numa cartomante pra saber aí o destino dela e do Camilo. E a cartomante diz que, né, não diz nada assim de muito, né, grandioso, enfim, que vai dar tudo certo, que ele gosta muito dela e lá. E quando ela conta isso pro Camilo, isso é o começo do conto. Então, mais uma vez, a gente tem essa característica do Machado de Assis, tá? Começa nesse fato, aí depois vai pra explicar a relação, aí desenrola até chegar no clímax e no desfecho, que eu vou contar pra vocês. E aí ele dá risada dela, satiriza, fala, ai, Rita, não, né, querida, não sei, esse negócio aí não existe, não, ai, isso é muito bobinha e tal. Tá, até aí tudo bem. Então lá traindo, Vilela tá X na história, porém chega uma carta para o Camilo falando, né, que ele sabe o que está acontecendo, essa pessoa sabe o que está acontecendo dessa traição. E aí ele fica desesperado, conta pra Rita, os dois ficam tensos, eles decidem que é melhor o Camilo se afastar, mas ao mesmo tempo isso dá um pouco na cara, né, porque ele só para de ir na casa deles, então, enfim, tem esse afastamento. E aí, tão lá assim, nessa tensão, até que o Vilela manda um recado pro Camilo falando que precisa que ele vá à casa dele, urgente, que precisa tratar de um assunto importante, né? E aí, pronto, né? Quem já tem a culpa, nossa senhora, já deu aquela... Então ele começa a pensar, meu Deus, a pessoa contou, meu Deus, ele descobriu, meu Deus, ele que era o autor da carta, meu Deus, eu tô ferrado. E aí eles ficam sem saber o que fazer, ele fica sem saber o que fazer e decide então ir, tá? E nesse caminho, até chegar na casa do Vilela, ele passa pela casa da cartomante, que é aquela que a Rita no começo da história tinha falado. E aí ele fica naquela coisa, será que eu passo lá? Será? Não sei. Dá aquela vontade. E a gente tem na história que a gente percebe que o Camilo, na verdade, teve uma infância e uma adolescência que ele era supersticioso. Mas com o passar do tempo ele se tornou meio cético. Só que não se tornou muito, porque na hora que o negócio apertou, ele cogitou ir na cartomante. E não só cogitou, ele entrou lá e foi mesmo, consultou. E ela pegou e falou pra ele que era pra ele ficar sossegado, que tava tudo bem, que ia dar tudo certo. Mesma coisa que ela falou pra Rita. E aí ele vai todo confiante, lindo, maravilhoso, chega na casa, né? O Vilela o recebe e quando ele entra, ele vê a Rita morta. E aí o Vilela vai lá e mata o Camilo também. E aí encerra o conto. Eu vou ler pra vocês aqui. Vilela não lhe respondeu, tinha as feições descompostas, fez-lhe sinal, e foram para uma saleta interior. Entretanto, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola, e com 2 tiros de revólver, estirou-o morto no chão. Então assim, acaba aí, assim desse jeito abrupto mesmo. Então a gente tem várias coisas recorrentes aí em relação às obras do Machado. Até essa narrativa que começa num ponto, né, que já é o meio da história, depois conta como tudo começou e aí caminha até o final, até o desfecho, certo? No caso da Causa Secreta, a gente tinha aquele começo, né, contava essa história e depois voltava para aquela cena do começo. Aqui não volta para a cena do começo, para aqui realmente no final. Isso foi um lance que aconteceu no decorrer da história dos dois. E aí vocês se perguntam, tá, e por que o título desse conto é A Cartomante? Bom, gente, a cartomante, ela causa aí um mistério, uma indagação. Essa cartomante, tem muitas análises que a gente pode fazer. Essa cartomante, ela era uma farsante, né? Ela mentiu, porque ela falou que ia dar tudo certo para os dois e... enfim, ela era só uma pessoa que queria ganhar dinheiro. Ela sabia o que acontecia, mas ela não falou. Ela é a autora da carta, tem algumas pessoas que acreditam que ela foi a autora da carta. Ela que contou pro Vilela? Será que essa cartomante ela tem alguma coisa a ver com essa história ou não? Ou será que ela é só uma coadjuvante ali e ponto final? Mas fica aquela dúvida, porque o título do conto é A Cartomante, então
O que será que ela representa? Lá no comecinho do conto tem uma referência, né, falando sobre a Rita colocando pro Camilo que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a vã filosofia, né? Então, ela faz essa citação de uma maneira assim vulgar, né, de uma maneira mais popular, mas tem essa coisa no ar. Será que essa cartomante sabia, né, de que forma ela estava envolvida? E aí vocês falam, tá, Laura, mas e aí, o que é a resposta? Gente, desculpa, mas não sei, da mesma forma que eu não sei se a Capitu traiu ou não o Ventinho. A gente tem então esse suspense no ar, o retrato aí, mais uma vez, do ser humano com todas as suas características que são peculiares, essa coisa de tender a tentações e a, sabe, passar por cima do que tiver que passar mesmo. Então, logo vai embora essa culpa que os dois sentem e eles não estão nem aí, continuam traindo mesmo sabendo que é o melhor amigo. Tem também essa coisa do místico aí, né, do que será que representa isso, dessa necessidade do ser humano também ter respostas sobre coisas que ele não tem muito poder, buscar aí uma entidade superior, nessa necessidade de ter uma espécie de uma fé, de uma crença, alguma coisa nesse sentido, além das próprias características aí estruturais que a gente tem, né, o narrador onisciente, esse vai e vem da narrativa, a temática do triângulo amoroso, o final abrupto, então assim, várias coisas que são retomadas. Enfim, é um conto bem legal, bem interessante, curtinho e assim, gente, mais uma vez, falta de vergonha na cara quem não está lendo Machado de Assis, ok? Já fiz aqui 2 resenhas, tá? Essa e a do Causa Secreta, e talvez eu faça outra aí mais pra frente, tô pensando em fazer o conto da Pai contra Mãe. Vamos ver se eu consigo encaixar. E também tô com mais um vídeo que esse vai sair, eu só não sei exatamente quando, eu não vou dar data, porque depois eu não cumpro a data e fica feio, né? Mas eu quero fazer uma coisa um pouco diferente aqui relacionada à poesia. E eu vou começar com o Drummond. Então vem coisa boa por aí. Gente, dia 4 tem o Book Talk, daquele projeto que eu tô fazendo dos Instrumentos Mortais, tá? Do 2º livro. E o que mais que eu ia falar? E que no dia 6 a gente tem também o conto também da lista da Unicamp, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, tá? Então não percam, divulguem aí pros seus amigos vestibulandos, seus amigos de escola, e se você não é vestibulando e já tá, né, já passou dessa fase, leia o conto se você não leu. E é isso. Um beijo e até semana que vem. Tchau!